Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E como a gente vai ter um vídeo agora sobre a hipótese silábica de escrita, eu gostaria de lembrar que eu também sou autora do livro Neurogênese da Alfabetização, que vai exatamente falar dessas hipóteses, quais são as características, qual a melhor metodologia para cada uma delas e como elas se desenvolvem a nível cerebral na criança com uma linguagem muito próxima aí para quem também é de pedagogia, né? Então ele é um livro indicado também para pedagogia. Além do pessoal aí de psico e neuro, né, que também pode se beneficiar da informação. Enquanto eu coloco aqui os slides, eu gostaria de lembrar você de se inscrever no canal, né? Então, se você ainda não é inscrito, vale super a pena. Curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca atividades com as pessoas que podem se beneficiar da informação. A gente não compartilha atividades e coisas prontas com os outros profissionais, gente, tanto por uma questão de ética e respeito com o trabalho de quem fez, como também porque essa pessoa vai acabar se tornando dependente dos outros. E a gente não quer isso na educação, a gente quer profissionais autônomos e que saibam o valor do investimento na própria carreira, né? Então, se você dá um material para o seu colega, você está criando um sanguessuga na educação. Isso faz com que o nosso salário seja desvalorizado, ninguém quer isso, né? Então, a gente sempre compartilha a informação para que ele aprenda a pescar, sabe? Você não dá o peixe, você ensina a pescar. Você dá a informação para que ele comece a ver que tem coisas para ele explorar no universo e ele deve escolher quais são que ele deve ir atrás, né? Então, a hipótese silábica, a gente vai trabalhar a atividade batalha de vogais, que vai ser indicada tanto para silábicos com valor sonoro, quanto para silábicos sem valor sonoro, tá? A hipótese silábica, gente, nós temos aí 4 hipóteses principais de escrita. Eu estou falando da prática escolar, tá? Eu não estou falando da teoria. Na teoria, a gente vai ter 3 inicialmente, e a quarta foi incluída, que é a silábica alfabética. Eu sei disso, tá? Não precisa me contar, porque eu já sei. Mas é importante dizer, porque sempre tem aquela pessoa que ela implica, né? Os frico do século XXI. Ela implica com a semente microscópica que está no meio do limão. Então, essa pessoa aí, ela vai falar, mas são 3 hipóteses. São 3. Só que tem lugar que considera 5, tem lugar que considera 4, tem lugar que considera 8. De praxe são 4, na prática, tá? Então é 4 que eu vou considerar, porque a gente está aqui para falar do chão da escola, não está aqui para falar no mundo mágico acadêmico que não existe, tá? Então, hipótese pré-silábica, silábica com e sem valor sonoro, silábica alfabética e alfabética. Hoje é um vídeo do silábico com e sem valor sonoro. Eu estou lendo ali ao contrário, mas enfim. Quais são as características que nós vamos levar em consideração nesse vídeo? O silábico, ele vai atribuir uma letra por sílaba emitida, independentemente se ele é com valor ou sem valor sonoro. Então, por exemplo, a palavra, vamos pegar uma palavra fácil, maleta, tá? Maleta. Tem 3 sílabas. Se a criança for silábica, ela vai escrever uma letra para cada sílaba. Se ela não tiver valor sonoro, ela vai escrever uma letra qualquer. Vamos supor que a criança se chama Enzo, tá? Ela ainda não tem valor sonoro. Pode ser que ela use letras que ela conhece, mas pode ser também que ela use letras do nome dela, se ela estiver em transição de hipótese, né? Então, para maleta, em vez de escrever M-A-L-E-T-A, o Enzo vai escrever, sei lá, E para má, A para ler e T para tá. Então, assim, pode ser que esse T ele seja aleatório, mas pode ser que ele realmente saiba. Maleta, ele está sem valor sonoro. Não vou considerar o valor sonoro porque ele colocou só em uma sílaba. Se ele tivesse valor sonoro, ele escreveria uma letra que realmente existe na palavra para cada sílaba. Então, maleta poderia ser A, E, A, poderia ser M,
E, A, ou poderia ser, por exemplo, M, não, A, E, T, que são letras que tem nas sílabas, que ele está identificando, mas que ele ainda não sabe, né, qual é a letra. Poderia ser também, por exemplo, A, L, A, maleta, né? Tem uma variação aí de letras que podem existir, mas o mais importante é atribuir uma letra por sílaba. Sem valor sonoro quando não está na palavra, a letra, com valor sonoro quando está na palavra. E quando ele é silábico com valor sonoro, pode ser que ele seja vocálico, consonante com misto. O vocálico é aquele que só escreve as vogais, o consonântico é o que só escreve as consoantes, e o misto é aquele que dá uma variada, né? Nós vamos ver uma atividade que serve tanto para com valor sonoro quanto para sem valor sonoro. Aliás, uma coisa que indica muito o quanto o professor sabe de hipótese de escrita é quando no nosso atendimento ele vai e escreve assim, olha, eu preciso de atividade para crianças com valor sonoro ou sem valor sonoro. Porque ele não sabe que o estímulo é o mesmo, né? Então isso é muito triste, gente. Por isso, por favor, se capacite na hipótese de escrita, porque se você não souber o que fazer, você não vai fazer seu aluno avançar, né? Então é muito triste, preocupante. Independe se o silábico é com valor ou sem valor a atividade. Porque o tipo de estímulo vai ser o mesmo. Eu preciso aumentar o repertório de sons e aumentar o repertório de sons relacionados às letras. Então, tanto faz se o aluno é silábico com ou sem valor, o estímulo vai ser igual, tá? Para o sem valor, lógico que é mais fácil você trabalhar com vogais. E eu vou deixar aqui no fim do vídeo o Didática com a Jana de Vogais para você compreender um pouquinho mais sobre a vogal. Porque não adianta eu dar aula sobre vogais se eu não souber por que elas existem, como elas são, a questão de timbre, intensidade, né? Então não faz sentido nenhum. Nós vamos ver essa atividade que ela é composta por 2 páginas, por isso que eu coloquei página 1. E depois eu vou mostrar o material a qual ela pertence, para caso você tenha interesse em adquirir e contribuir com o meu trabalho, porque meu trabalho é encontrar soluções para professores, tá? Nessa atividade, na parte 1, a gente tem o aluno vai ter contato com 2 opções de vogais para preencher cada início de palavra. Então, que nem aquário vai ser aquário ou equário. Se a criança não tem valor sonoro, ela vai chutar, né? E daí você pode trabalhar com a questão do viso articulatório, que é o som relacionado à letra, né? Que é um método que eu explico lá no meu livro do Neurogênese. Além disso, ele tem que perceber o som inicial, então você tem que falar aquário, pode até dar uma exagerada para ele perceber, né? Vai ser A ou vai ser E? Aquário. Vamos falar a letra? Você pode usar estratégia pedagógica. Pessoal, vou colocar o primeiro na lousa para vocês verem como que acontece. Daí você coloca o A na lousa, o E na lousa e desenha um aquário, nem que seja uma bolota com peixe no meio. Daí você põe a palavrinha lá, igualzinho tá na folha, com um tracejado, e o aquário. Vamos tentar essa letra aqui primeiro? Como que ela chama? Ah, então vamos falar, aqui é um aquário, né? Aquário. Equário, qual que é o certo? Daí você vai fazer um X, sei lá, circular, pintar de amarelo, né? Que eu pedi aí, pintar de amarelo e completar, né? Então, ele, além de tudo isso, ele vai completar a escrita. O mais importante não é mostrar essa atividade, é o professor saber por que ele está aplicando essa atividade. Porque a gente tem muita atividade picareta na internet. Por que que eu digo picareta, gente? Não é maldade, não é nada disso. Na verdade, é ultraje. É ultrajante a gente estudar tanto para elaborar atividade e ir lá um professor sem gabarito nenhum de o que é uma vogal e fazer uma atividade que não vai dar resultado, né? Porque professor não é formado para montar atividade, senão a gente teria na pedagogia aulas para isso. Quando eu dou uma atividade aleatória, né, feita por uma pessoa que não entende de alfabetização, eu não vou ter resultado. Por isso que eu estou falando a todo momento, olha, eu sou autora do Neurogênese de Alfabetização. Por quê?
Se eu entendo o que acontece dentro do cérebro da criança, eu consigo fazer atividades que atuam lá dentro. Não é para inglês ver, não é recreativa, é para aprender mesmo, né? Então, eu sei o que tem por trás dessa atividade, que é mais importante do que fazer atividade com a criança. Você pode explicar para o pai, para a coordenadora justificar por que essa atividade está sendo dada, né? Por que ela é mais importante do que o que está no livro didático, por exemplo, que muitas vezes é feito até por pessoas que estão ainda estudando, né? O que é bastante preocupante ultimamente. O aluno tem contato com duas opções de vogais, gente. Por quê? Porque eu quero que ele fixe a forma da letra, que é uma vogal. Eu quero aumentar o repertório de letras dele. Se ele for sem valor sonoro, eu quero que pelo menos as vogais ele aprenda. E eu tenho uma classificação. Aqui eu já estou separando vogal de consoante. Porque como vocês vão ver no vídeo que eu vou deixar aqui de sugestão no final, a vogal, ela tem características físicas de emissão de som diferentes da consoante. Então, a gente precisa classificar diferente e a classificação também é um processo piagetiano de raciocínio. Então, o aluno precisa desse tipo de estímulo, senão a atividade não vai ser interessante e vai acabar em 5 minutos. Não é isso que a gente quer que ele foque a atenção para que ele fique mais tempo e aprenda a longo prazo, não só para fazer atividade para entregar. Né? Isso é bastante preocupante, fazer atividade para entregar. O aluno deve perceber o som inicial, porque assim eu já trabalho a consciência fonológica, que é um preditor leitor, e eu também trabalho com a questão de emissão de vogal. Então, ele perceber o som que sai dele, relacionado à forma, né? Então, essa conexão eu deixo mais próxima quando eu faço esse tipo de trabalho. E quando ele completa a escrita, eu reforço a forma da letra, trabalho a coordenação visuomotora, porque ele tem que olhar e copiar, e ainda trabalho com memória, como eu falei para vocês, porque eu estou reforçando uma atividade de reforço de escrita, né? Na página 2, a gente vai continuar, porque eu preciso de 4 palavras de cada. E a gente tem um exercício 2, que é copiar as palavras que foram completadas, né? Colocando na lista correspondente de acordo com a letra inicial. Além disso, quando terminar, lá no quadrinho cinza, eu quero ler com as crianças as palavras. Porque que nem esse isqueiro que tá aí, talvez ela pense que é fogo, se ela for sem valor sonoro, e daí ela coloca uma letra aleatória, por exemplo. Né? Então, a gente vai ler, eu posso até colocar na lousa, grudar, pegar uma caneta e ir apontando. Vamos ler com a Pro? Aquário, estojo, onça, igreja, apontador, escada. Depois eu posso fazer só os meninos. Aquário, estojo, ou se não com as duas, para confundir eles, para eles prestarem bastante atenção. Quando eu levantar a régua, são os meninos. Quando eu levantar a caneta, são as meninas. Aquário, meninos. Estojo, meninas. Onça, igreja. Apontador, escada. E sempre tem aquele que erra, daí é engraçado, as crianças gostam, curtem e não ligam de repetir. Então, isso são estratégias pedagógicas que a gente utiliza. Você pode fazer isso antes das crianças preencherem e no final da atividade, para fixar bem a verbalização de palavras. Então, ó, na atividade 2, eu vou reforçar essa identificação da letra inicial nas palavras, que eu já completei, já escrevi, então eu vou puxar da memória visual, né? Vou compreender a unidade de letra e palavra, porque no círculo está a letra, mas eu vou escrever a palavra que começa com aquela letra. Então, eu estou separando o que é letra e o que é palavra na cabeça da criança. E a escrita completa das palavras, mais a verbalização que está no quadrinho cinza. Quando eu identifico a letra inicial, visualmente aí das palavras, eu estou trabalhando com a posição da letra, porque às vezes a gente pede, identifica a primeira letra. Às vezes a criança não sabe, gente, o que é primeiro. Porque isso daí é do repertório de alfabetização, pode ser que ela não tenha aprendido, né, posição. A gente tem alunos até de 5º ano que tem problema em posição, que é uma função cognitiva quase superior.
Então, a posição é uma coisa muito difícil para a criança, mesmo porque quando a criança ainda não está alfabetizada, ela pode não entender, por exemplo, ali que no elefante, o E é uma unidade. Pode ser que ela ache que o E e o L estão juntos, né? A gente não sabe o que passa na cabeça da criança. E a gente tem a identificação da forma, que eu tenho que olhar para o A e achar onde está o A nas palavras que eu completei. Então, isso, por eu ter completado, vai destacar isso ali na palavrinha. Compreensão da unidade de letra e palavra. Então, eu estimulo a percepção das unidades de língua, né? Então, eu consigo fazer isso na atividade. E a escrita, eu trabalho coordenação visomotora, trabalho memória de curto e longo prazo, trabalho o processo de conservação do Piaget, porque eu tenho que conservar as letras. Então, tem criança que vai letra por letra, tem criança que já vai de 3 em 3. Né? Então, essa conservação, ela diz respeito ao quanto de memória você estimulou durante a atividade. E a verbalização, que é um item do repertório de alfabetização, que eu falo bastante nos vídeos do canal, porque sem ele nenhuma criança aprende nada, nem na alfabetização e nem depois dela. Né? Então, é algo que todo professor precisa saber. Dito isso, eu vou mostrar para vocês de qual material que eu tirei esta atividade com esses dois exercícios, que é o especial silábico volume 8, que está lá no site da loja, no www.janaínespolidoro.com.br, e o link está no resumo do vídeo, né? Então, lá embaixo do vídeo tem o resumo, lá a gente tem o link do material. Se você, além de adquirir o material, quiser saber mais, né, precisar de mais apoio, a gente tem o ADA, que é o nosso aplicativo que analisa a hipótese de escrita do aluno, para que você não erre e possa dar o estímulo correto para ele. Ali você consegue as listas de palavras que devem ser ditadas, você você insere sua turma lá, ele cria gráficos de mês para mês ou de bimestre para bimestre para ver qual a evolução do seu aluno. E ele ainda analisa em questão de 2 segundos qual que é a hipótese de escrita do seu aluno. Então, vale super a pena você experimentar. A gente tem a versão gratuita e a versão paga, de acordo com a sua necessidade. A gente tem o curso de hipóteses de escrita no Membros Cubo Mágico, que está aqui no canal do YouTube. Vou deixar o link também lá. O Cubo Mágico é R$ 29,90. Você pode fazer o curso completo por esse valor. É só você fazer dentro do mês que você contratou. E a gente tem o livro, lógico, Neurogênese da Alfabetização, que eu também vou deixar o link, só está à venda na minha loja, gente, porque se eu colocar em outra loja, eles ficam com 70% do valor, o que não é uma coisa legal, né? Então, por isso que a gente vende só na minha loja. Todos esses links eu vou deixar embaixo do vídeo, mas se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Cirlei, que eu também vou deixar o contato dela lá. Porque o meu trabalho é criar soluções para professores, e solução não falta no Grupo Expolidoro de Educação. Espero que vocês tenham gostado do material. Tenham cuidado na hora de escolher a atividade, né? Porque, como eu falei, não é qualquer um que pode fazer, tem que ser uma pessoa que tenha feito o curso de elaboração de material didático. Aliás, é preocupante uma pessoa adquirir um material que está escrito lá Pedagoga Mariana. Pelo amor de Deus, né, gente? Pedagogo não é elaborador. Se ele é pedagogo, você não sabe nem o quanto ele sabe de alfabeto para fazer uma atividade sobre alfabeto. É preocupante, né? Porque não é porque ele sabe mexer no computador que ele sabe colocar o conteúdo, são coisas diferentes, né? Espero que vocês tenham gostado da informação e até nosso próximo vídeo aqui no canal Janaína Expolidoro.